O tema do nosso grupo é pena de morte. Nosso grupo é composto por 11 integrantes, todos estudantes de engenharia mecânica na UNA Lafayette. Vamos tentar retratar fora da nossa zona de conforto sobre pena de morte, longe dos dados e estatísticas que são a base do nosso curso. Países que aplicam a pena de morte ativamente. Em primeiro, temos a China. A China estima-se que realiza o maior número de execuções, embora os dados oficiais sejam confidenciais. Em segundo, temos o Irã, que executa um grande número de pessoas, principalmente por crimes de drogas e outros crimes graves. Em terceiro, temos a Arábia Saudita. A pena de morte é aplicada para crimes como assassinato, terrorismo e algumas práticas religiosas e sexuais. Em quarto, temos os Estados Unidos. Mesmo em alguns estados, a pena de morte está suspensa. Nos estados onde é aplicada, é frequentemente noticiada. Em quinto, temos o Paquistão, onde a pena de morte é aplicada em casos de blasfêmias e assassinato. Países onde a pena de morte está legalmente vigente, mas raramente aplicada. Em primeiro, temos o Japão, onde as penas de morte são aplicadas em crimes extremamente graves. Em segundo, temos a Índia, que a pena de morte é aplicada em raros casos, mas a partir de 2013, quando a população foi à rua após uma jovem sofrer um estupro coletivo, seus integrantes pediram ao governo que impunham leis mais severas sobre o estupro coletivo, aonde o governo acatou o pedido da população, considerando um estupro coletivo, após a sua condenação, pode sofrer a sanção de pena de morte. Em terceiro, temos Singapura, onde as políticas rigorosas sobre os crimes de drogas também é punido com a pena de morte. Países com a pena de morte em suspensão ou abolição de fato. Aqui temos a Rússia, um país que muitos pensam que pratica a pena de morte, mas tem a abolição de fato da pena de morte. E fica uma questão: onde o Brasil entra nessa estatística? Brasil tem pena de morte? Sim, existe pena de morte no Brasil, mas não para os crimes comuns, mas para os crimes militares em tempo de guerra. Antes de começar a falar sobre pena de morte, deixo aqui algumas frases de um líder da Inconfidência Mineira durante o seu julgamento e antes da sua execução. Pois seja feita a vontade de Deus. 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria, pela libertação da minha pátria. Não há nada mais glorioso do que morrer pela liberdade do seu país. A liberdade é um bem divino. Para alcançá-la, é preciso lutar, e, se necessário, com o sacrifício da própria vida. Só são dignos da liberdade, como da vida, aqueles que se empenham em conquistá-las. Nessas frases, eu estou falando de Tiradentes, que foi um marco da Inconfidência Mineira. Falando mais sobre pena de morte, uma notícia do Diário de Pernambuco, no dia 23 de maio de 1874, onde reproduzem informe da Secretaria da Polícia de Pernambuco da última pena de morte executada dentro do Brasil. Durante essa sentença, foi determinada pela Justiça Civil no Brasil, foi a do escravo Francisco, em Pilar das Alagoas, em 28 de abril de 1876,
e a última execução de um homem livre. Não existem relatos posteriores com as mesmas características. Foi a de José Pereira de Souza, condenado pelo júri de Santa Lúcia, em Goiás, ao enforcamento na dita vila no dia 30 de outubro de 1861. Essa é uma frase que foi dita por Francisco sobre a sua sentença de pena de morte. A frase é: disse ainda que ia morrer, mas que ninguém devia se glorificar com a sua morte. Assumiu que havia sido um dos assassinatos do capitão João de Nino, mas que o fato não se dera como se contava, e que só ele e Deus sabiam da verdade. Depoimentos de amigos que moram em países que a pena de morte é vigente. Esses relatos foram ditados de alguns amigos e representados pelos integrantes do grupo. O primeiro depoimento vem do João Vitor, um amigo nosso que mora no Japão. Meu nome é João Vitor, brasileiro, morador do Japão há 13 anos, casado com uma japonesa. A minha opinião sobre a pena de morte aonde que eu moro. Para um brasileiro morando no Japão, a pena de morte pode parecer pesada, até mesmo radical, já que no Brasil nem vi pensando sobre isso. No Japão, vejo pela família da minha esposa e pessoas próximas de mim que veem a pena de morte como uma medida justa e uma forma de manter a segurança e a ordem pública. Valores altamente valorizados na cultura japonesa. Tento entender o motivo por trás disso, considerando que a sociedade japonesa valoriza muito a ordem e a segurança. Mas, mesmo assim, talvez sinta um desconforto com a ideia, achando que talvez existiam alternativas para esses casos extremos. O nosso segundo depoimento vem de uma moradora dos Estados Unidos. Vou me identificar somente como Tati. Sou uma brasileira com green card que mora há 9 anos nos Estados Unidos, no estado do Texas, especificamente em uma região republicana, como Austin. A pena de morte me traz um pouco de desconforto e reflexão. Nascida no Brasil e vindo para os Estados Unidos com meus 35 anos, vendo essa prática como algo distante do Brasil, no Texas, a pena de morte é aplicada com certa frequência, especificamente em áreas mais conservadoras. Morando aqui no Texas, essa aplicação me deixa mais vigilante sobre as leis locais e até mesmo sobre opiniões expressadas. Sobre temas polêmicos, tendo a adotar uma postura discreta e cautelosa. Deixo uma frase bíblica para todas as pessoas que assistiram essa apresentação refletir um pouco mais. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. É uma frase de Paulo, Ró, ponto e vírgula, 7, 2,19. E para finalizar, a conclusão do nosso grupo, como foi um tema que gerou bastante debate entre os integrantes, em criar uma forma de refletir, resolvemos fazer um vídeo para finalizar e conscientizar e fazer as pessoas pensarem sobre o tema.